Sem esse aparelho, não existe auriculoterapia. Você já ficou confuso em saber se o uso de uma detecção elétrica na auriculoterapia é obrigatória ou opcional? Então fica aqui comigo, porque você vai aprender de uma vez por todas qual é a utilidade da detecção elétrica na auriculoterapia. Eu sou a Larissa, a responsável pela Escola no G, uma escola que tem por compromisso trazer informações direto da fonte sobre a auriculoterapia. Uma metodologia que é capaz de gerar resultados em 100% dos pacientes já na primeira sessão. Sempre que eu falo sobre detecção elétrica de pontos, surgem dúvidas ou até mesmo algumas pessoas incrédulas de que a detecção elétrica de pontos é uma obrigatoriedade na auriculoterapia. E eu resolvi fazer esse vídeo para explicar de uma vez por todas a importância que essa parte do primeiro pilar tem para você ter os resultados incríveis que a verdadeira auriculoterapia é capaz de dar. Detecção de pontos é o primeiro pilar da auriculoterapia. Se é um pilar, é indispensável, insubstituível, obrigatória e constituinte da auriculoterapia. Sendo assim, a detecção de pontos é feita de duas partes: palpação de pressão e detecção elétrica de pontos. Existem dois tipos de detecção de pontos instrumentais na auriculoterapia, porque existem dois tipos histológicos específicos de pontos na orelha. Ou seja, cada tipo de detecção tem uma função específica na nossa avaliação da auriculoterapia. Elas não são substituíveis, do tipo, eu faço a palpação de pressão, então eu não preciso fazer a detecção elétrica, ou eu faço a detecção elétrica e eu não preciso fazer a palpação. Não! As duas são partes constituintes do primeiro pilar da auriculoterapia. Por quê? Porque um tipo de detecção vai isolar, selecionar, detectar, localizar um tipo específico de ponto e o outro tipo vai fazer a mesma coisa com outro tipo de ponto que não se substitui. Mas hoje eu estou aqui para falar especialmente da detecção elétrica de pontos. A detecção elétrica de pontos foi criada pelo Dr. Paul Noguet em 1963. Na época, ele tinha um problema para resolver. Existia uma lacuna na cartografia que ele tinha elaborado através da primeira detecção descoberta, que foi a palpação de pressão. Nesse primeiro estudo, ele desenvolveu a primeira cartografia da orelha da história da humanidade. Mas ele percebeu que os resultados eram excelentes em se tratando da somatotopia musculoesquelética de pontos reflexos da orelha. Contudo, ele não tinha a mesma consistência de resultados em se tratando de disfunções orgânicas. E só um primeiro detalhe que vai fazer muito sentido para o seu entendimento da importância da detecção elétrica de pontos. O Dr. Paul Noguet, antes de fazer a faculdade de medicina, fez a faculdade de engenharia, ou seja, como engenheiro, que ele também era muito natural para ele tentar encontrar soluções instrumentais. Então, com as próprias mãos, ele elaborou o primeiro detector elétrico necessário para isolar um tipo específico de ponto na orelha. Esse detector elétrico especial para a auriculoterapia precisa ter uma caneta diferencial. O que isso quer dizer? Essa caneta diferencial, ela precisa ter um duplo sensor. Ela precisa ter dois detectores, na verdade, para poder fazer a diferença entre a diferença de resistência elétrica do corpo e da orelha. E um parênteses aqui, porque eu sempre recebo esse tipo de pergunta quando eu falo sobre a detecção elétrica. Eu não vendo aparelhos, eu ensino o uso indispensável deles
na auriculoterapia. Ocorre que no Brasil, até o ano de 2017, não existia um aparelho de detecção elétrica apropriado para o uso na auriculoterapia. Isso só aconteceu com o nascimento da Escola Noguet, porque, através dela, o próprio Dr. Rafael Noguet veio diversas vezes para o Brasil e em várias dessas vezes, ele, juntamente comigo, tivemos reuniões com a empresa que se propôs a fazer uma detecção elétrica adequada para a auriculoterapia. Então, hoje, nós, aqui no Brasil, já temos um detector elétrico apropriado para o uso na auriculoterapia. E se outras empresas tiverem interesse em fazer esse tipo de detecção, também será muito interessante. Eu só mostro esse daqui porque nesse momento no Brasil nós só temos essa opção. Contudo, em outros países do mundo existem empresas que produzem outros tão bons detectores elétricos. Agora deixa eu mostrar para você como é que nós utilizamos esse detector na auriculoterapia. Então, como você pode ver, o detector elétrico é um aparelho relativamente simples. Nesse caso, no Brasil, nós temos a detecção elétrica propriamente e nós já temos a estimulação com corrente elétrica com as frequências de Nogier, o que é muito importante, muito interessante que nós já temos aqui todas elas disponíveis, porque as frequências de Nogier são o terceiro pilar da verdadeira auriculoterapia. E, inclusive, sobre esse assunto, nós já temos vídeos aqui no canal da escola. Eu vou deixar também aqui algum card sobre o terceiro pilar. Mas, voltando sobre o aparelho, ele tem a parte da detecção elétrica e a parte da estimulação por correntes elétricas das frequências de Nogier. Para se fazer essa detecção elétrica é muito simples. Você simplesmente liga o lado da detecção, aqui você pode ver que tem uma numeração para a sensibilidade do aparelho, que vai de 0 a 10. E para iniciar a nossa detecção, a gente deixa no máximo da sensibilidade, em 10. E aí, nós vamos pedir para o paciente segurar a massa do aparelho, essa parte é chamada de massa. O paciente vai segurar essa massa com o máximo de contato possível com a pele e a partir do momento que o paciente já está segurando a massa, nós vamos calibrar o aparelho no ponto 0. O ponto 0 é esse ponto que está na raiz da hélice, é o ponto que inicia a hélice. Se você passar o dedo na sua orelha agora, você vai sentir nessa cartilagem que tem no centro da concha, você vai perceber uma pequena quebra nessa cartilagem. Essa pequena quebra é a localização ideal do ponto 0. Então, você vai colocar a caneta de detecção para fazer a calibragem. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa saber qual é o estímulo mínimo necessário para aquele seu paciente de alteração de resistência elétrica. E a partir disso, o aparelho vai conseguir verificar quais são os pontos que estão fora dessa normalidade individual daquele paciente. Você entregou, então, a massa para o paciente segurar e agora você vai calibrar o aparelho para você começar a trabalhar, então, na orelha do paciente. Então, como é que você faz? Você liga simplesmente o aparelho. Eu tenho o hábito de já levar ele para o máximo da sensibilidade, que é o 10, para eu procurar o ponto 0. Ó, de cara você já acha, lógico, que você está no máximo de sensibilidade. Aí você vem abaixando até ele parar de apitar. Onde ele parou de apitar e voltou é o lugar da calibragem do aparelho. Dessa forma, o aparelho já está pronto para o uso. A partir de agora, você vai poder buscar quais pontos estão alterados na sua resistência elétrica. Agora, deixa eu te fazer um alerta. Não é simplesmente comprando um aparelho que você passa a se tornar um auriculoterapeuta. Muitas vezes, as pessoas acham que basta abaixar um mapa da internet, um mapa da orelha da internet, comprar um aparelho e começar a encontrar os pontos aleatoriamente para se tornar um auriculoterapeuta. Só para você ter uma noção, na França, a formação em auriculoterapia dura 2 anos. E aqui, na Escola Noguet, a nossa formação também é bem longa. O primeiro pilar, ou seja,
a detecção de pontos é apenas a ponta de um iceberg de conhecimentos profundos que a auriculoterapia tem. O aparelho é só um instrumento para a execução de um raciocínio, e esse sim é muito importante. Não é porque você comprou um estetoscópio que você passa a ser um profissional graduado na área da saúde. Não é porque você comprou um detector elétrico que você passa a ser um auriculoterapeuta. Se você não quer perder mais nenhum vídeo aqui desse canal da Escola Nogier, onde eu, Larissa, trago dicas e informações importantes direto da fonte sobre a auriculoterapia, já segue o meu canal e ativa o sininho para você ser informado de todos os vídeos que surgem por aqui. Até um próximo vídeo.